Boa noite, queridos amigos da Casa do Caminho. Sejam bem-vindos a esse vídeo. O tema da nossa conversa hoje é lembranças de vidas passadas. Toda vez que iniciamos no estudo da doutrina, alguém inicia, tem sempre essa curiosidade: quem será que eu fui na vida passada? Na pergunta 304 do Livro dos Espíritos, há um questionamento em relação à lembrança que o espírito tem da vida que ele teve quando desencarna, não da vida imediatamente passada. Ele desencarnou e Kardec pergunta: o espírito se lembra da sua existência corpórea? Resposta da espiritualidade: sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. O comentário de Kardec é o seguinte: ele acha, quando ele está desencarnado, quando ele lembra das coisas que ele fez, que ele foi muito tolo. Então é como se um homem atingindo a idade da razão, um homem normal, se ri das coisas da infância e da juventude. É o mesmo sentimento das coisas bobas que fez na infância e na juventude. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte, quer dizer, imediatamente? Pergunta número 305. Resposta da espiritualidade: não. Mas pouco a pouco o espírito vai se lembrando, com alguma coisa vai saindo desse nevoeiro, à medida que nela, na vida, ele vai fixando a sua atenção. Pois muito que bem, isso tudo na erraticidade. E na vida corpórea, estando encarnado, muitas pessoas se lembram. De que maneira elas se lembram da vida passada? Que memórias são essas? Primeiro, não é comum se lembrar. Existe o véu do esquecimento. E o que elas lembram? Primeiro, elas têm alguns déjà vu, que é aquela sensação de que já viveu aquele momento em alguma situação. Ela tem flashes atemporais também, lembranças assim, que fala: como, de onde veio essa memória, de onde veio isso, por que eu pensei isso? Mudanças também de comportamento delas, elas mesmas se acham diferentes, estou fazendo coisas diferentes, estou pensando coisas diferentes. Imagens e sonhos recorrentes, imagens e sonhos recorrentes. Isso é uma forma de rememorar a vida passada. Outra coisa também muito famosa, digamos assim, e que é muito comum, isso sim é comum, é a síndrome do estrangeiro. O que é a síndrome do estrangeiro? É quando você sabe que não pertence ao lugar que você está. A sensação de que você não pertence àquele lugar. Que você não. Uma saudade de algum lugar que você não sabe nem onde é. Essa é a síndrome, famosa síndrome do estrangeiro. E também o reconhecimento de pessoas ligadas a você. Tipo assim: nossa, eu conheci você há pouco tempo, parece que eu te conheço há centenas de anos. Mal sabemos nós que isso pode ser verdade. Centenas de anos. Pessoas que passam nas nossas vidas e que já eram nossas conhecidas em outras existências. E até pessoas que não acreditam na vida após a morte têm essas sensações. E elas têm, às vezes, muito. E elas acreditam essas sensações a algum distúrbio de comportamento ou distúrbio neurológico. Muito bem. Uma coisa, nossa consciência, muito importante isso, ela não está acostumada com a lucidez. Como assim? Ela está durante a vida corpórea, nós temos muito pouca lucidez. Às vezes você fala assim: nossa, fulana está no mundo da lua. Todos nós quase sempre estamos no mundo da lua. Passa-nos desapercebido a vida de uma maneira geral. E essa sensação a gente leva quando a gente está numa idade mais avançada e fala: nossa, minha vida passou como um cisco. Você que não lembra dos detalhes. Você que não se apercebeu da existência de forma lúcida. E isso acontece com todo mundo.
E nós não somos lúcidos na vida corpórea e na vida espiritual temos alguma dificuldade também, para não dizer muita. Por exemplo, você sai do corpo toda noite. Ah, eu não saio. Claro que sai. Todo mundo sai e não tem que querer sair. Eu não quero sair. Vai sair, não tem por bem por mal. Você sai do corpo e pode ser que você não vá em algum lugar, fique próximo no seu quarto, fique próximo ao seu corpo, flutuando em cima do seu corpo. Pode ser tudo isso, mas que você sai do corpo, sai. E as pessoas que saem do corpo e vão para algum lugar, elas não se lembram que elas foram para esses lugares, na maioria das vezes. Elas não se lembram de sair do corpo, elas não se lembram de voltar ao corpo e elas também não se lembram para onde elas foram. A maioria das pessoas é assim. Outras pessoas, elas se lembram sim de terem saído do corpo, não a saída e nem a volta, mas lembram-se lá na espiritualidade, no mundo espiritual, no mundo astral, elas já lembram, estou fora do corpo, elas têm essa noção, mas é por minutos, é uma lucidez, a inconsciência é uma constante, então a lucidez é por minutos. E outras pessoas, que é mais raro, se lembram da saída, do momento da vivência no mundo astral e da volta ao mundo corpóreo, a volta ao corpo. Isso é mais raro, essa constante. Bom, quando é que há rememoração de vidas passadas? Olha, geralmente, esses fenômenos, essas sensações são assim, elas são pontuais, né? Agora, uma lembrança mais efetiva, geralmente, é até 6 ou 7 anos. Tem crianças que citam, como um menino que contava para a família que ele tinha sido um piloto, tinha morrido na Segunda Guerra e ele tinha sido abatido por um piloto alemão, e ele fala o nome dele, ele fala onde ele morreu, onde ele tinha nascido, qual era o nome dele de militar, em tudo, ele conta tudo. E os pais, isso era tão intenso no menino que os pais foram atrás e descobriram ser verdadeiro. Descobriram que tudo que o menino contava era verdadeiro, o nome do piloto existiu mesmo, ele morreu da forma que o menino falou. Como é que ele poderia saber? Ao caso também, tem milhões de casos, mas assim, esse caso do menino é muito corriqueiro. E tem um filme chamado Minha Vida em Outras Vidas, né? Minha Vida em Outra Vida, ou Minha Vida em Outras Vidas, eu acho que é no singular, sim. Então, ele é uma mulher, é um filme retirado de casos reais de um livro que foi escrito. É uma mulher que se lembra da existência dela, uma mulher americana, que se lembra da existência dela na Irlanda. E ela era mãe de 5 crianças, quatro crianças, e a quinta ela morreu no parto dessa quinta criança. E ao morrer, ela pede para o filho mais velho que cuide dos 4 irmãozinhos, dos outros 4, porque o pai era um carrasco. E esse menino, então, leva os irmãos para um orfanato e os deixa lá, mas ele não consegue ficar porque ele tem 12 anos e lá no orfanato não pode. Então, ele ia visitar ainda os irmãos durante um tempo, mas ele ficou muito, muito pesaroso. Muito, porque a mãe fez ele prometer isso na vida dele. E esse pesar, ele levou pela vida inteira. Esse sentimento, o espírito da mãe, que já estava encarnado, que era essa mulher que chamava-se Jenny, ela sentia esse pesar do menino. E, portanto, ela fez tudo possível e impossível para voltar à Irlanda e conhecer os filhos dela. E conhecer, já eram idosos, claro, né? Isso ela conseguia, essas informações todas, ela conseguiu através de sonhos. Toda noite ela sonhava. Ela sonhou até ela conseguir o que ela queria, que era reunir os filhos, mesmo idosos. Esse é o caso mais incrível de rememoração de vidas passadas que eu conheço, que eu li até agora. Bom, Kardec faz uma pequena explanação a respeito do esquecimento das vidas. Vamos ver. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos,
humilhar-nos extraordinariamente. Em outros casos, talvez exaltasse exageradamente o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente aquilo que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos, ou seja, todas as lembranças factuais. Acrescentamos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, nós teríamos também a lembrança dos atos dos outros, os atos alheios, e esse conhecimento poderia ter mais desagradáveis efeitos sobre nós e sobre as nossas relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que o véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores aos nossos. Por quê? Porque nesses mundos, onde só reina o bem, a lembrança praticamente é total da vida anterior. A lembrança do passado nada tem de penosa. Então é por isso que eles se recordam com frequência, e a existência, por exemplo, de vidas muito antigas, das primeiras existências, já está esquecido nos mundos inferiores, é a lembrança, nada mais. É como um sonho mau. Então, eles lembram mais nos mundos superiores. E nós, que estamos no mundo de expiação e provas, lembramos muito pouco. Lembramos, mas pouco. Algumas pessoas são privilegiadas nesse sentido ou não. Agora, o impacto da lembrança de uma vida seria muito forte para nós. Imagine, por exemplo, os inimigos que são juntados, né? E às vezes é nosso filho, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, né? Pai, irmãos, a gente não sabe. Alguns passam a vida toda brigando com a gente, e nós com eles, né? Nós nos desentendemos o tempo todo e nós não sabemos nem porquê. Mas, mesmo assim, a consanguinidade é uma coisa muito forte e são laços fortíssimos que nos ensinam a amar esses inimigos que estão no seio da nossa família. E vamos ver se temos coisas na nossa vida, de agora, não estou falando do dia passado, que a gente quer esquecer porque fizemos bobagem, alguma coisa que a gente fala, não quero nem lembrar disso. Imagine lembrar das barbaridades, de situações piores ainda na vida passada, em vidas passadas. A encarnação, então, ela vem com foco. Por isso que a gente lembra, mas só do foco. Você sabe muito bem, você depois de um certo tempo, né, já adulta, ou adulto, você percebe qual é o foco, qual é o propósito da sua existência, você percebe. Tem gente que passa a vida inteira sem perceber, mas a maioria das pessoas consegue perceber. Nós temos que focar nessa encarnação. Não importa as outras, focar nessa e fazermos nessa o que nós podemos fazer de melhor, aquilo que nós viemos fazer. Você pode até ter sido, sei lá, um pianista virtuoso na outra encarnação, mas nessa você não vai saber tocar piano, né? Nessa você tem um outro propósito. Mas porque vêm as criancinhas que sabem tocar muito bem, com 2, 3 anos, são virtuosos no piano, isso só pode ser de outra encarnação, concordo, mas vai você não fazer essa criança estudar piano quando tem 6, 7 anos, se ela não estudar, se ela não praticar, se ela não for incentivada, ela perde toda essa virtuosidade. Porque isso era do espírito da vida passada, não desse. Às vezes, um espírito que teve um desenvolvimento, por exemplo, na Índia, que é um país extremamente espiritualizado, e lá esse espírito tinha um desenvolvimento espiritual muito bom, e até em técnicas, ele conhecia técnicas, esse espírito conhecia técnicas da espiritualidade e domínios das técnicas, e ele até pode vir para outro país, para que ele dê o seu testemunho ou divulgue a sua divulgação dos princípios técnicos dessa espiritualidade que ele tem. Isso pode acontecer e pode se lembrar
dessas técnicas que executava na Índia, na China, né, entre os hinduístas, os budistas, a gente vários exemplos disso. No entanto, na erraticidade, vejamos, nós podemos ter uma situação mediana, evolução mediana, de mediana para fraca, digamos assim. E ao reencarnar, nós poderemos voltar a ter aquela atitude leviana, criaturas levianas, criaturas soberbas, com os valores morais ainda em construção. Esquecer tem aspas. Esquecer a vida passada tem aspas. Esse esquecimento é relativo, porque de uma maneira ou de outra, nós temos impregnado na nossa consciência essas aprendizagens que nós tivemos adquiridas em outras vidas. Não é comum nós ignorarmos as nossas intuições. Essa aprendizagem, ela fica impregnada na consciência. O modo, o factual de como nós aprendemos os fatos, as coisas, isso é esquecido. O conhecimento fica, a essência, mas o factual a gente esquece. E quando a gente esquece, aliás, quando a gente não presta atenção nas nossas intuições, é como se fôssemos alunos de uma faculdade e ficamos de DP de um determinado conteúdo, matéria. Nós ficamos de DP. Então, nesse quesito, nós somos reprovados, né? E nós temos que voltar aos bancos escolares para rever a matéria, acertar o conteúdo e passar na prova, né? Encarnado, o espírito traz fortes noções, fortes intuições, e isso vai lhe dar mais segurança para recomeçar. O que nós esquecemos, voltando a falar, é o modo pelo qual nós aprendemos. É como professor, a gente aprendeu aquela lição, não importa com qual professor foi, e de que técnica que ele usou, o método que ele usou, não importa. O que importa é que nós aprendemos e sabemos utilizar. A essência, então, se fixa na nossa consciência quando nós aprendemos. Moral você aprende, sim. A gente ensina e aprende a moral. São valores, são quesitos da inteligência também. Muito bem. Nós vivemos muitas vidas em muitos lugares, em muitos mundos, em muitas galáxias, em muitos órbitos, muitas experiências. Imagine que há 40 mil anos, o homem vem lidando com o quê? Com a razão. E nós perdemos a conta de quantas vidas nós tivemos. Imagine vocês quantas vidas. Quantas vezes que nós entramos e saímos da veste do corpo. E quando nós deixamos o corpo, nós temos acesso aos registros da vida passada. Porém, não vamos generalizar. Temos um acesso relativo e há muitos espíritos que nem sabem que morreram. Nem sabem que desencarnaram. E às vezes eles desencarnam e reencarnam sem ter a menor noção. É mais raro, mas existe às vezes a necessidade disso. Se a gente não tem a noção da nossa vida passada quando desencarna, dessa vida que nós desencarnamos, não temos a noção dela, mas como é que nós vamos ter noção de outras vidas? Normalmente há uma inconsciência e até certo ponto, né? Os espíritos têm momentos evolutivos diferenciados, podem, que nem eu falei, desencarnar e voltar a encarnar sem noção. Isso depende muito das circunstâncias. Então, a memória das vidas passadas não é uma coisa, digamos assim, comum. Existem exceções. Então, por que se faz a terapia de vidas passadas? Então, eu quero deixar bem claro uma coisinha aqui. Terapia de vidas passadas não é uma terapia espírita. Isso não existe. Terapia de vidas passadas não é uma terapia espírita. Ela é uma terapia
transpessoal. O que é transpessoal? Olha, tem 4 perspectivas psicológicas. Nós temos a perspectiva psicanalítica, temos a perspectiva behaviorista, ou também chamada de comportamental, temos a perspectiva humanística, e a transpessoal é um link da perspectiva humanística, né? Ela é um link, essa é a abordagem transpessoal, é uma abordagem que vê o ser humano de uma maneira integral, em todas as suas dimensões, as dimensões de todas as naturezas, inclusive a dimensão espiritual. E a regressão de memória é uma abordagem que está dentro da visão transpessoal da vida. Surgiu em momentos diferentes da história da humanidade, mas os pais, vamos dizer assim, os pais com aspa, da transpessoalidade são Edith Fiore e Morris Northerton, que eram protestantes os dois, e portanto, não reencarnacionistas. Eles descobriram a regressão de memórias quando eles estavam tratando seus pacientes, porque eles eram psicólogos, né, médicos, naquela época médicos, né, tratando seus pacientes, quando em rememoração dos seus traumas, esses pacientes mergulharam em traumas que estavam além dessa vida, ultrapassando a barreira placentária. Então, a descoberta foi feita mais ou menos sem querer, porque eles nem tinham essa intencionalidade, já que eles eram não reencarnacionistas. Aí, com a descoberta, então, de outras vidas, através da técnica que eles usavam, né, da rememoração, eles se transformaram em livres pensadores. Por quê? Porque os estudos científicos que eles estavam utilizando colidiam com a crença deles. Portanto, a terapia de vidas passadas, ela não é uma terapia espírita, mas uma terapia reencarnacionista, tá? O espiritismo não é contra e nem a favor, ele aceita a terapia de vidas passadas, já vou explicar. Ele não é contra nenhuma terapia, o espiritismo de vidas passadas. Por quê? Porque o espiritismo, como Kardec deixou bem claro, anda par e passo com a ciência, certo? E o espiritismo assinala o quê? Que esse velamento do esquecimento é um mecanismo natural, é natural da reencarnação. Reencarna e esquece. E a consciência, porque o cérebro ainda é precário, deixa borrados os registros das lembranças, deixando os arquivos em alguma nuvem para que possam ser acessados quando necessário. Eu vou falar a palavra nuvem, vou explicar para vocês que eu estava colocando isso numa outra situação e uma pessoa me falou, mas o que é isso? Você acha que por um acaso as nossas vidas passadas vão ficar em nuvem? Mas de onde você... Gente, nuvem, tá? Como essa pessoa não entendeu, eu tentei explicar para ela, não sei se ela entendeu, mas nuvem é um dispositivo do mundo do TI, das técnicas de informática, e que você pode acessar os seus arquivos quando for necessário. Então, uma analogia a essa palavra nuvem, cloud, né? O que eu estou citando. Os arquivos ficam numa lembrança, na nuvem. Quando você for precisar, você acessa esses arquivos, mas eles não estão disponíveis no armazenamento comum, entende? Para que possam ser acessados quando necessários. Então, a terapia de regressão de vidas passadas, ela não pode, Emmanuel lembrou isso, Emmanuel falou sobre isso, não pode ser uma panaceia. Porque eu quero regredir para saber se eu fui Cleópatra, se eu fui uma princesa do Egito, não sei que essa cisma que as pessoas têm com princesa do Egito, tanto país, tanto mundo quer ser princesa do Egito, para sabermos se formos alguém importante ou não. Aí ela deixa essa terapia de vida passada, ela deixa de ser terapêutica para ser uma terapia da curiosidade, e não tá certo isso. Ela tá junto com o espiritismo nesse sentido, né? Ela está junto com o espírito, porque se ela for terapêutica, o espiritismo não é contra, não.
ele é a favor nesse momento de um problema muito sério que pode ser resolvido através de uma espiada em uma janela que se abre com a finalidade de trabalhar aquele trauma a fim de liberá-lo do presente. Não pertence ao espiritismo, ele aceita para o bem da pessoa. Então, a terapia de vidas passadas, ela, frisando mais uma vez, não pode ser usado de uma maneira leviana. Ela tem que ser usado de uma maneira não equivocada. Então, que trauma, que coisa que vai se ver? A palavra é espiar por uma janelinha, por uma fresta. O trauma, pensá-lo e trabalhá-lo para que esse trauma não afete mais a vida presente. O espiritismo não é contra, nem tampouco coloca isso dentro da sua vivência, da sua terapia, essa terapia dentro de suas práticas. O que pode ser encontrado em alguns centros espíritas, equivocadamente, pode ser encontrado sim. Ela não deve ser aplicada nos centros espíritas. Por quê? Porque a terapia de vidas passadas, ela deve ser aplicada por profissionais de uma área técnica. O que se admite nos espaços espíritas são as intervenções nas reuniões mediúnicas, adequadamente dirigidas por pessoas capacitadas. Imagine evocar vidas passadas. O espiritismo fala que ele tem uma certa razão quando ele fala que o esquecimento é uma bênção, porque senão nós iríamos viver em verdadeiro transe, só se lembrando das coisas que nós fizemos e de como deveríamos fazer, caindo em equívocos de fazer comparações. Portanto, lembranças, memórias de vidas passadas são possíveis em certos momentos, como eu falei, mas terapia de vidas passadas só com uma necessidade trabalhada por profissionais da área técnica. Os espíritas não têm que fazer isso. Agradecemos a atenção, que Jesus nos abençoe nossa noite e a aprendizagem desse momento. Fiquem com Deus.